Escreveu Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que essa possa ser a nossa mensagem. Não nos envergonhar do evangelho nunca, pois nós sabemos que hoje nós moramos num país livre, mas não sabemos até quando. Mas pensamos também em quantos países hoje as pessoas não se envergonham do evangelho, mesmo sendo perseguidas, estão dando a sua vida em troca do amor de Jesus, que um dia morreu na cruz por eles e morreu na cruz por nós também. Então que essa possa ser a nossa mensagem. Avantes, avantes na mensagem do Senhor, seguindo o evangelho, levando a palavra do Senhor para todo aquele que precisa. Convido você a se colocar de pé, a entrar na presença do Senhor, a ter um momento de louvor com Ele agora. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, por hostes inimigos, ante essas multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, com rostos sempre achados, velando em coração, em meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, hoje há combate horrendo, muito cedo a paz final. Então eternamente bendito vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Amém. Graça e paz a você que está chegando agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que tenhamos este momento de louvor. Continuamos na presença do Senhor. Ao longo desse mês de novembro, é o nosso mês de missões. Cada domingo temos falado aqui sobre um tipo de missões. Missões urbanas, missões nas escolas, missões no trabalho. Hoje, especialmente, vamos falar sobre missões transculturais. As missões que vão além do nosso país. Essa é a mensagem que todos necessitam. Todos, seja aqui no Brasil, seja na Oceania, seja onde estiver, todos necessitam de uma mensagem só, a mensagem do Evangelho, a mensagem que é Cristo, a mensagem que é Cristo que morreu na cruz, por mim, por você, que essa possa ser o nosso desafio, sempre de levar essa mensagem, porque todos precisam ouvir da mensagem do Senhor. Cante conosco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Ele é poderoso. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, enche
meu viver. A minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Nem a morte foi capaz de deter o nosso Senhor. A Ele toda a glória, majestade, todo o louvor. Cante um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos orar. Você pode curvar sua cabeça e vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por hoje, por estarmos aqui na tua casa novamente. Obrigado pela manhã que o Senhor já nos deu aqui, pelo nosso momento de culto, de adoração ao Senhor, pela aula na escola bíblica. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, tempos de comunhão. E agora, Senhor, quando nós chegamos aqui de novo para cultuar o Senhor,
Recebe, Senhor, essa nossa adoração, o nosso culto. Que de fato todos nós estejamos aqui com um só propósito: honrar, glorificar, adorar, servi-lo a Deus como Deus, Senhor e Salvador que Tu és. Estamos aqui para dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por todos os seus benefícios para conosco, mas sobretudo pela pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco. E obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos igreja do Senhor aqui neste lugar. E também obrigado pelo privilégio de podermos trabalhar para o Senhor como uma igreja que faz missões. Agradecemos por isso e pedimos que hoje à noite o Senhor mais uma vez abençoe o nosso coração ao sermos desafiados pela Tua palavra a continuarmos ainda com mais empenho neste precioso trabalho que é a obra missionária. Pedimos que o Senhor realmente tenha recebido todos os cultos desse mês de novembro, que eles tenham sido aprovados pelo Senhor, cooperando com o Teu propósito maior de alcançar vidas através do Evangelho de Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, então, por estarmos aqui. Aproveitamos para orar pelos nossos que não podem estar conosco, alguns enfermos. Nos lembramos, ó Deus, de suplicar ao Senhor que esteja de maneira especial com aqueles que estão em leitos de hospital. Lembramos agora do presbítero Samuel Mendes, mais uma vez, pedindo que a Tua graça e o agir soberano do Senhor se manifeste na vida do Teu servo, porque Tu és o Deus de todo poder, também és o Deus que tem planos e propósitos que são perfeitos. Pedimos por ele, pedimos pelo irmão Geraldo, que já está em casa, por Dona Maria, também já em casa, que o Senhor abençoe a cada um desses, que nesses últimos dias têm sido alvos das nossas orações. Recebe agora o nosso culto, o louvor, e abençoa aqueles irmãos que ainda estão vindo para cá, para que cheguem na Tua paz, e dá-nos, ó Deus, um tempo gostoso de comunhão com o Senhor, de culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Um pequeno lembrete para os irmãos. Ao longo desse mês, o Ministério Infantil trabalhou na preparação das nossas cantinas aí pós-culto, com o propósito de levantar recursos para os eventos que estão por vir, acampamento de crianças. E o pastor Juscelino, que é o responsável por esse ministério, me pediu para que lembrasse os irmãos que existem algumas pendências, e ele pede que você acerte isso, por favor, se possível, ainda hoje. Nós estamos encerrando o mês com as nossas cantinas, hoje não vamos ter. Então, se você pode, por favor, depois procure o pastor Juscelino, a Magner, e faça os seus acertos com eles, por favor, está bem? Hoje pela manhã eu falei mais uma vez sobre o nosso encontro de fevereiro, 2, 3 e 4, primeiro final de semana de fevereiro. Nós nos reuniremos neste precioso, belíssimo hotel ali no litoral, Ilha Morena Hotel, muito gostoso, bem confortável. E nós queremos mais uma vez lembrar os irmãos sobre os seus compromissos assumidos com esse nosso encontro. Então, por favor, procure a comissão, os irmãos, o presbítero João, José Carlos e Wilson, eles estão cuidando disso.
Você faça lá, por favor, os seus acertos. E se você ainda não fez a sua inscrição, procure os irmãos. Se você tem alguma dificuldade de ordem financeira, procure os irmãos, eles também podem ajudar você a resolver a sua questão de ordem financeira. Está bem? Estamos nos aproximando do evento. Precisamos decidir algumas questões de alguns quartos que estão sobrando, e o hotel nos deu um limite para devolver esses quartos para eles. E a comissão está segurando um pouquinho aí, mas nós temos que devolver esses quartos para eles agora, no início de dezembro, se nós não formos usar. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, procure o mais rápido possível. Ainda existem quartos lá que estão reservados para nós, mas se nós não formos usar, nós vamos devolver para o hotel. Então, por favor, procure os irmãos da comissão o mais rápido possível. Hoje pela manhã, nós falamos sobre os nossos compromissos missionários, e nós até já entregamos vários para os irmãos. A minha palavra pela manhã foi sobre o nosso compromisso com missões. Nós apresentamos aos irmãos o nosso mapa, onde os irmãos conseguem enxergar todos os nossos missionários. Nós temos todas essas frentes missionárias sob a nossa responsabilidade. Queremos renovar o nosso compromisso com esses obreiros em 2018. Isso para nós tem sido um alto privilégio, como igreja, poder alcançar a obra missionária com todos esses pontos onde missões está sendo feita. Missões dentro do Brasil e fora do Brasil. Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estamos procurando ser obedientes ao grande chamado, à grande comissão de Jesus. A propósito disso, pela manhã, nós entregamos os compromissos para os irmãos que já estavam aqui, com o pedido de que orassem ao Senhor para então renovar o seu compromisso hoje, no final do nosso culto, nós vamos recolher. Esses compromissos, eles têm uma parte destacável embaixo, e o nosso desejo é que você então entregue esta parte e fique com esta, que é a sua, para ficar na sua Bíblia, porque aqui você tem todos os nossos obreiros que estão nos campos. Faltou, e eu vou pedir para você depois com uma caneta colocar, que a partir do próximo ano, o ministério, aliás, já deste ano, desse segundo semestre, o ministério gideônico passou para a responsabilidade do Conselho Missionário. Então, nós também acrescentamos a distribuição de Novos Testamentos através dos Gideões, que é missões urbanas, aqui nesse nosso contexto de compromisso missionário. Muito bem, pela manhã eu pedi que os irmãos entregassem para quem ainda não havia recebido. E eu não sei se todos os irmãos que entraram pegaram esses compromissos, porque no final do culto nós vamos então recolher. Você sabe que é assim que funciona aqui na igreja. A partir do nosso compromisso para 2018, é que o Conselho Missionário estabelece a distribuição de recursos pelos nossos obreiros. Então você vai colocar aqui o valor que você vai contribuir todo mês. A partir de janeiro,
e então nós vamos trabalhar com isto para o sustento dos missionários. É assim que esta igreja faz, é assim que a liderança da igreja trabalha, é assim que o conselho da igreja, o conselho missionário trabalha. Eu gostaria de saber se alguém não tem este compromisso e quer pegar, pode levantar a sua mão. Os irmãos estão aqui, ó, e eles vão fazer chegar a sua mão. Muitos já pegaram hoje pela manhã, outros aí durante a semana. Lembrando, meu amado irmão, este compromisso é um compromisso de fé, é a sua participação na obra missionária da igreja em 2018. O nosso desejo, como eu disse pela manhã, é que toda a igreja participe da obra missionária, não importa a sua contribuição, importa a sua participação. Eu disse aqui pela manhã hoje que nós não somos muitos de insistir nas campanhas, porque Deus tem sido muito generoso conosco e tem nos abençoado. Esse mês de dezembro vamos inaugurar a igreja lá de Caçapava, o Templo Novo, e já emancipar, já são igreja e vão em frente pregando o evangelho naquela cidade. Ajudamos o nosso povo lá em Araçatuba na compra do terreno. O ano que vem vamos construir. Então, Deus tem suprido com recursos a igreja, e isso tem sido uma bênção para nós. Nós não precisamos ficar divulgando muito as necessidades financeiras da igreja para esse tipo de trabalho, as construções. Mas eu fiz questão de hoje pela manhã e reitero agora, como é importante nós participarmos da obra missionária. Isso aí é um presente de Deus para nós. E eu insisto com você, faça um compromisso de fé para 2018. Seja um missionário, seja um mantenedor da obra missionária. Deus abre as janelas dos céus e abençoa sem medida. Essa é a experiência desta igreja, meus amados irmãos. Essa é a nossa experiência enquanto igreja. Esta igreja tem sido privilegiada nos seus anos de existência, porque ela tem priorizado a obra missionária. Priorize no seu coração a obra missionária e você vai, junto com a sua igreja, desfrutar das ricas bênçãos do Senhor. Então, no final do nosso culto, nós vamos ter um momento especial para recolhermos todos esses compromissos. E serão então eles o nosso compromisso para 2018 com aqueles obreiros. Está bem? Vamos orar pelas crianças, elas vão para o seu culto agora. E eu quero convidar para que elas venham aqui para nós orarmos, tá bom? Todas as crianças podem vir, nós vamos orar juntos. Eu queria convidar o pastor André e o conjunto, o Docmus, para vir também. Podem vir, todas as crianças, vamos orar. Olha o Noah. Ei, rapaz. Quem vai estar com as crianças hoje? Pastor Juscelino? Tá bom, Magner. Você pode curvar a sua cabeça, nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe as nossas crianças e o seu culto. Pastor André ora nesse momento.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez cultuarmos o Teu nome aqui na Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem enviado para cá crianças e isso valoriza muito o ministério da igreja, o futuro, futuros líderes, homens e mulheres que continuarão aqui servindo ao Senhor por muitos anos. Amém. Que agora eles recebam do Senhor o ensino, a palavra do Senhor, sejam transformados e que continuem amando e adorando o Senhor neste lugar. Amém. Que os professores sejam um canal da palavra do Senhor para transformar esses corações ainda novinhos que vão ter essa vida do Senhor durante todo o seu tempo aqui, em nome de Jesus. Nós oramos clamando isso ao Senhor. Amém. 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 As crianças podem sair por aqui. Encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente e nós recusamos como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer esse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver. Muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus.
nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Vamos subir, pastor. Hoje nós vamos caminhar no nosso tema de missões. Há 2 domingos atrás, falamos sobre missões no interior do Brasil. Oramos pelos nossos missionários, conhecemos alguns outros missionários, um pouco sobre o que temos feito e o que se tem feito com a responsabilidade missionária da igreja pelo interior do Brasil. E nós mostramos no nosso mapa que isso circunscrevia um pedaço daquilo que esta igreja tem feito. No domingo passado, nós falamos sobre missões urbanas, a responsabilidade da obra missionária alcançando as pessoas que estão perto, alcançando escolas, alcançando os meninos de rua. Recentemente, o pastor Edilson esteve conosco falando sobre o trabalho que ele faz, centenas de crianças sendo alcançadas com a pregação do Evangelho. E mais recentemente, temos atuado com um trabalho de suporte, de apoio aos alunos do fundamental e ensino médio no acompanhamento escolar, mas com foco na apresentação de Cristo. Então funciona aqui na nossa igreja um grupo de irmãos, alguns estão aí, são voluntários e vêm para cá durante a semana para ajudar nas aulas de reforço para alguns meninos e meninas, mas também apresentando Cristo. Missões urbanas, nas escolas, nos bairros, na região como um todo, é um projeto de Deus para a igreja. E hoje, de maneira especial e particular, terminando o nosso mês de missões, nós vamos ouvir um pouco sobre missões transculturais. Missões até os confins da terra, como diz o Senhor lá em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Há uma enormidade de campos, a seara é grande demais, como disse Jesus. E nós estamos lá. Vou mostrar para os irmãos, ao final desse momento, onde nós estamos com a obra missionária. Tem obreiros que você, irmão, ajuda esta igreja a sustentar com a sua contribuição missionária, e ele está muito longe de nós, mas a ajuda chega lá. Eu quero orar com o pastor Wilma, aliás, vamos orar com o pastor Wilma, e gostaria de pedir que o reverendo Antônio orasse neste momento, para que a palavra de Deus
fale conosco através do servo dele, tá bom? Curve sua cabeça, por favor. Bendito Deus, é alegre e gratificante a nossa reunião neste momento na Tua presença aqui na igreja, com o espírito de reforçar ainda mais o trabalho missionário que a igreja vem fazendo, para que, ó Deus, sob a Tua tutela espiritual de Deus, esse trabalho possa avançar as fronteiras, não só do nosso país, mas de outras terras além mar. Amém. Nós agradecemos, ó Pai, porque nesses últimos anos temos visto panoramicamente como o Teu trabalho tem avançado, não só nacional, como regional e aqui na igreja e de outras igrejas. E nós te pedimos que reforce, ó Deus, esta fé no coração de cada irmão, para que assim seja mantida acesa esta chama de ajudar o Teu trabalho para a busca das almas. Amém. Agora, neste momento, nós queremos, ó Deus, orar especialmente pelo Teu servo pastor auxiliar, que vai nos trazer a mensagem. Amém, Senhor. Que os seus lábios sejam ungidos pelo Teu Santo Espírito. Amém. E que ele possa, ó Deus, se sentir com liberdade para falar das Tuas grandezas e possa assim, ó Deus, reforçar o nosso ânimo nesta noite através da Tua palavra. Amém, Senhor. Abençoa, portanto, cada alma aqui presente, assentado nestes bancos. Amém. Que possamos ter um outro pensamento para o Teu trabalho. Amém. Ouve a nossa súplica, ó Pai, nos perdoe nos nossos pecados e nos abençoe, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá ligado? Tá ligado. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Para mim é sempre um motivo de gratidão, primeiramente a Deus, também a pastor Evaldo, a igreja, mas não deixa de ser uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra aos irmãos, à igreja, principalmente sobre esse assunto, um assunto tão desafiante, desafiador e tão importante e vital para a nossa vida como igreja de Jesus, para a nossa vida como cristãos. Eu quero fazer a leitura de 3 textos bem rápidos. Os demais textos vão estar nos slides, os irmãos, se quiserem, podem anotar e depois ler. Foram textos, todos eles trabalhados já durante esses domingos aqui, mas um texto que eu gostaria de ler está lá em Gênesis, no capítulo 12, aí o irmão vai estranhar, porque parece que esse texto não tem nada a ver com missões, mas depois, no decorrer da minha fala, eu creio que os irmãos vão entender. Gênesis 12 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Se você puder grifar, grife aí na sua Bíblia ou na sua mente. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O outro texto está lá em Mateus, agora no Novo Testamento, no capítulo 24. Mateus 24, versículo 14. Diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E por último, um texto de Atos, que eu acredito que os irmãos já saibam até de cor, Atos 1:8, o pastor fez referência agora nele, quando Jesus diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero fazer, o pastor já fez de manhã, fez agora, mas eu já tinha preparado e vou fazer uma recapitulação do que aconteceu desde o primeiro domingo.
E eu estava pensando como que eu vou exemplificar essa recapitulação, e eu pensei nas Olimpíadas. Então eu vou dizer o seguinte: no primeiro domingo o pastor acendeu a tocha. Quando ele, falando sobre missões, não sei se os irmãos vão lembrar, mas ele falou, o foco do pastor naquele domingo, primeiro domingo de novembro, foi missão sobre a ótica do homem, a ótica da igreja, seria orar, contribuir, enviar e etc. Mas ele também falou que missões sobre a ótica de Deus é o se dar, o se entregar. E o pastor, na ocasião, leu o texto de João 3,16. Então, na minha mente ficou assim: o pastor acendeu a tocha, e essa tocha foi caminhando. No segundo domingo, o outro domingo, o pastor Abimael, no segundo domingo ele falou sobre missões no interior do Brasil, que eu coloquei aqui, a tocha caminhando pela Judéia e Samaria. E Atos 16:6 fala sobre isso, que a obra missionária, e esse foi o foco do pastor Abimael, não sei se ele se lembra, mas o foco dele foi que toda a obra missionária, ela acontece sob a direção do Espírito Santo. Irmãos, estão lembrados? Então é o agir do Espírito Santo. Você vai ver em todo o livro de Atos bem esse foco da questão do Espírito Santo. E no domingo passado, então, a tocha voltou para Jerusalém. Na realidade, ela deveria sair de Jerusalém, mas como foi essa a ordem, mas vamos pensar assim: a tocha foi acesa no primeiro domingo, ela passou por Jerusalém. Aonde é Jerusalém? O pastor André nos falou sobre missões urbanas, sobre o que está acontecendo aqui dentro da igreja, em volta da igreja, que seria a nossa Jerusalém. Eu não sei onde é a sua Jerusalém, onde é a minha Jerusalém, mas eu aprendi com o pastor Humberto Aragão, diretor da OM. Ele tem uma expressão que diz assim, que o campo missionário começa onde você está e termina até onde Deus te leva. Então, Jerusalém começa onde nós estamos, e eu me lembro que o pastor André diz o seguinte: para Jerusalém ninguém é enviado, já está. Essa tua palavra falou muito comigo. Ninguém precisa ser enviado para Jerusalém, você já está em Jerusalém. E em Jerusalém tem um trabalho para ser feito. E o destaque do pastor André, ele fez dois destaques e afirmações, duas afirmações muito claras no texto de Atos 1:8. Foi: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E a outra: fazei discípulos ensinando. E eu lembro que ele focou no domingo passado essa questão, que fazer missões é ensinar. E para mim isso ficou muito claro. E agora, hoje é o quarto domingo, então para mim sobrou os confins da terra. Missões transculturais, até os confins da terra, mas foi muito jóia. Eu gostei muito disso aqui. A tocha caminhou, então a tocha chegou aqui hoje, pastor. Não deixa apagar. A tocha não pode apagar, né? A tocha missionária não pode apagar. Ela só vai apagar quando se cumprir o que Jesus falou em Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunho de todas as nações, e aí a tocha será apagada, virá o fim. Porque não haverá mais necessidade de se pregar o evangelho, porque a igreja já vai estar com Cristo. Mas eu falei para os irmãos, sempre quando me surge a oportunidade de falar sobre missões, é um grande desafio para mim. Sabem por quê? Eu me converti aos 13 anos, fui batizado com 13 anos de idade, ou seja, 55 anos atrás. E durante todo esse tempo, eu fui aprendendo que missões é mais uma atividade da igreja, que missionário é aquele grupo de pessoas assim especiais de Deus, né? Que Deus seleciona pessoas muito especiais, e de preferência jovens, e esses são os missionários. E eu comecei a me questionar: e eu, o que eu sou, né? Se aqueles são missionários, e nós, o que nós somos? Essa é uma questão que eu fui trabalhando com ela mais recentemente, já um pouco mais adulto, já um pouco mais experimentado na vida cristã, já tendo feito alguns cursos e tudo mais. E eu me lembro que há alguns meses atrás, um irmão de uma igreja aqui de São José ligou para mim. Os irmãos sabem que, como correspondente de Portas Abertas, de vez em quando as igrejas me ligam e me chamam para falar sobre
missões, geralmente é em culto, chamado culto de missões, falar sobre a igreja perseguida. E ele me perguntou, você é missionário? E eu, de imediato, eu respondi, depende. E eu percebi que a minha resposta deixou esse irmão meio incomodado. Eu falei, depende. Aí ele deu um tempo, eu falei, eu vou explicar. Depende da ótica que o irmão está dizendo. Se o irmão está se referindo à ótica evangélica, eu não sou, porque dentro da ótica evangélica, missionário é esse grupo que eu aprendi, aqueles privilegiados que Deus manda. Esses são os missionários. Essa é a ótica evangélica. Agora, se você está me perguntando, dentro da ótica bíblica, todo aquele que foi salvo por Deus, foi transformado, se tornou discípulo, é um missionário. Então, aí eu sou. Ele parece que no primeiro momento, assim, teve um pouco de dificuldade, depois ele falou, eu entendi o que o irmão quer dizer. Então, eu também sou missionário. Eu falei, então você entendeu mesmo. Todos nós somos missionários. E a outra questão é, onde é o campo missionário? Então, eu disse para vocês que eu aprendi ouvindo o pastor Aragão dizer que o campo missionário começa onde você está e vai até onde Deus te levar. E também li que muitas pessoas não começam em Jerusalém, porque às vezes, consciente ou inconscientemente, tem receio de Deus, de repente, levando. E o próprio Jesus falou, rogai ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara, quem envia é Deus. De repente começa aqui em Jerusalém e você vai parar lá no Paquistão. Ou como a Malu vai parar lá no Camboja, ou no Nepal. Ou como o Nidovaldo e a Elane vai parar em Moçambique, e aí você tem que sair da sua zona de conforto. Mas a minha palavra inicial é um testemunho meu, de que quando eu comecei a entender de que eu sou um missionário, porque fui salvo, e agora eu tenho que falar dessa salvação, desse Jesus que me salvou, e isso é pregar o Evangelho, é eu testemunhar disso, e eu vou testemunhar aonde eu estou, onde eu estiver indo. Então, é um desafio muito grande. Agora eu quero fazer uma colocação, e eu já disse isso aqui várias vezes, mas diz que velho gosta de repetir, né, pastor Antônio? A gente repete muito, e eu sempre prego muito para minha esposa em casa e tudo, e ainda hoje eu perguntei para ela, será que isso aqui vai ser entendido? Quando fala o que é missão, eu penso que há uma grande diferença entre missão e um estado natural de vida. Quero que você preste bem atenção, você pode não concordar, ou talvez não entender bem no primeiro momento, mas eu vou tentar explicar isso. Estado natural de vida são atos e atitudes que manifestam a natureza de alguém. Há uma grande diferença entre missão e um estado natural de vida. O estado natural de vida são atos e atitudes que manifestam a natureza de alguém. Trazendo isso para o contexto da igreja, a igreja, como corpo de Cristo, tem um estado natural que é exteriorizado por atos que fazem parte da sua natureza cristã. Ou seja, quando nós nos reunimos em culto, em adoração, em estudo da Bíblia, em oração, em louvor, no exercício do amor fraternal, no cuidado com os necessitados, aqueles que necessitam, e nossa igreja faz isso. Ela está vivendo o seu estado natural como corpo de Cristo, como igreja. Isso é indispensável, porque é nesse mover do estado natural da igreja que nós vamos sendo edificados na palavra, vamos edificando uns aos outros, vamos aprendendo da palavra, vamos amadurecendo. Para quê? Para podermos fazer a missão. Então, não é que o estado natural é algo ruim, não é. Talvez o que pode complicar um pouco são as igrejas, e o pastor Evaldo falou de manhã, e eu conheço algumas, pastor Evaldo, igrejas que ficam no estado natural dela, ou seja, só o se reunir, só o prestar culto, só o estudar a palavra, mas não há nenhum ato que exteriorize o seu papel como missionário. Missionária, igreja missionária, como corpo de Cristo que tem que ir, está indo. Eu creio que é aí que gera o problema. Igrejas que se fecham nas quatro paredes, realizam o culto, louvor, etc, etc, e não tem nenhuma atividade, os irmãos estão entendendo, fora. Fica só no seu estado natural.
Essa vivência natural, esse estado natural, não deveria ser entendido ou confundido com uma missão. Por quê? Pesquisando, eu encontrei algumas definições sobre missão, mas tem uma aqui que eu achei interessante, que missão é o ato de enviar alguém com uma incumbência para o cumprimento de uma tarefa determinada. Missão é o ato de enviar alguém com uma incumbência para o cumprimento de uma tarefa determinada. E quem é o missionário? Se eu perguntasse aqui agora à noite, os irmãos não precisam se manifestar, mas quem é missionário aqui hoje? Se seguíssemos a tradição cristã, eu acho que ninguém levantaria a mão, a não ser que estivesse aqui a Malu, o Lindovaldo, a Elaine, o pastor Efraim. Não é? Missionário é aquele que foi enviado. Eu gostei muito de uma colocação que o pastor Evaldo fez, eu acho que no boletim da semana passada, que missionários só precisam ser pessoas dispostas e sensíveis à urgência e relevância da missão. Então, o missionário é o que foi enviado. E quem foi enviado? Quando Jesus fala lá aos discípulos, você vai encontrar isso lá em Mateus, vai encontrar isso lá em Marcos, vai encontrar isso lá em João, vai encontrar lá em Atos. Jesus está falando a quem? A quem que ele se dirige? Aos discípulos. Não é? Eu penso que se fizermos uma analogia ao quartel, e foi interessante que o primeiro hino do louvor falou sobre isso, né? Que nós somos soldados, Jesus é o capitão e tal. Fazendo uma analogia sobre essa questão de missão, missionário e tal, uma analogia com o quartel, por exemplo, um soldado no quartel, ele não tem uma missão. Ele vive a vida natural, o estado natural de militar. Ali dentro do quartel ele tem tarefas, ele tem rotinas, ele tem exercícios, mas ele não tem missão. Quando que ele está em missão? Ele só está em missão quando ele for enviado. Com alguma incumbência, com alguma atividade específica. Então, a gente pode concluir que para que uma missão possa ser verdadeira e também possa ser cumprida, é preciso que haja alguns aspectos, ou que alguns aspectos sejam observados. Eu coloquei aqui 3 aspectos. O primeiro é que quem envia deve ter autoridade para o envio. Quem envia deve ter autoridade. No caso de um quartel, quem envia o soldado é sempre alguém que tem um posto superior. Assim acontece com os embaixadores e tudo mais. Quando os soldados saem numa missão, os oficiais superiores foram os que enviaram. Segundo, quem envia deve especificar a tarefa. Qual é a tarefa? Eu penso que nenhum soldado sai para uma missão assim, o comandante mandou, mas fazer o que não sei, ele mandou a gente sair. Né? Não é assim, há uma tarefa específica. O enviado em uma missão é um cumpridor de tarefas específicas. Não compete a ele definir a tarefa ele já sai com ela definida. Ele pode até criar estratégias, e eu vou falar disso quando eu entrar especificamente em missões transculturais, em países onde não se entra missionário. Tem que se desenvolver estratégias para que o evangelho chegue até lá, mas não mudar a tarefa. Não mudar a missão. E terceiro, quem envia deve capacitar o enviado para o cumprimento da tarefa. Nós estamos acompanhando, não sei se os irmãos estão acompanhando o noticiário desse submarino argentino que desapareceu. As forças de outros países que estão sendo enviadas lá para tentar o resgate, eles estão indo capacitados com equipamentos de última geração e assim por diante. Agora eu vou trazendo novamente isso para o nosso contexto como igreja. A igreja de Cristo, ela tem uma missão, uma tarefa. E eu gosto até de pensar que ela só está no mundo porque tem essa tarefa. Eu tenho dito isso em algumas igrejas quando eu vou falar em cultos missionários, que às vezes a gente quer assim, Deus me salvou, né? Já fui salvo, então agora já me leva, né? Assim, eu não passo por tanto problema, por tanta dificuldade, não fico velho, doente, aquela coisa toda. Mas não é assim, a gente continua aqui. Por que a igreja continua aqui? Porque é uma tarefa para cada um de nós. Ela tem uma missão determinada, porque quem detém a autoridade sobre a igreja para que cumpra essa tarefa é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Essa pessoa é Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, 18, ele diz assim, sobre essa pedra, lembra quando ele está conversando lá com os discípulos, edificarei a minha igreja. A igreja que Jesus está edificando é a igreja que tem uma missão.
E eu louvo a Deus, o pastor Evaldo tem dito aqui que ele sente uma alegria tremenda em pastorear uma igreja que tem essa visão missionária. E eu vou dizer ao pastor Evaldo que eu louvo a Deus por participar desse corpo que tem essa visão. Porque só isso é que traz sentido para mim como parte desse corpo. Se uma igreja não tiver essa convicção e viver essa realidade em si, ela deixa de ser uma igreja de Cristo. A igreja que não tem essa visão de que há uma tarefa para ela realizar, ela não é uma igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo recebeu a missão. Lembrando-nos do que é missão, vamos ver agora, então, o que Jesus fez, quais foram as ordens que Jesus deixou para a sua igreja. Primeiro, Jesus enviou a sua igreja. Você tem lá os textos bíblicos, eu não vou falar neles porque eles foram citados, trabalhados durante esses domingos passados. Mas nos 2 primeiros textos, lemos da ordem específica de Jesus enviando a sua igreja. No terceiro texto, lemos a declaração que fez aos seus discípulos e que os nomeou para que fossem dessem fruto. Em todos os textos, a expressão que ela vem aqui no Novo Testamento, a pastora André, é uma expressão do grego auristo, ou seja, o grego comum, e traz, o pastor André falou muito disso domingo passado, a expressão é indo. Embora, em várias versões, é traduzido id, né? Id dá a impressão, eu estou parado, de repente eu tenho que ir. Não. No grego auristo, a expressão usada aqui é indo. E lá em Marcos 16:15, nessa versão do grego auristo, diz assim: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Como nós estamos indo? Você está indo para o supermercado, você está indo para a escola, você está indo para o emprego, você está indo conversar com a vizinha ou com o vizinho. É nesse indo que, se você estiver conectado em Deus e atento à sua tarefa como missionário, você vai ver que Deus vai abrindo oportunidades de você testemunhar, de você falar daquilo que aconteceu na sua vida. E cabe aí um parênteses, que só testemunha aquele que tem algo para testemunhar. Daquilo que eu vou testemunhar, daquilo que Deus está fazendo em minha vida, o quanto Deus já transformou a minha vida. É isso, porque a gente lê o texto e diz assim: portanto, indo, pregai o evangelho. E quando se fala em pregar, a primeira coisa que vem, eu não sei na sua mente, mas na minha mente, é púlpito, é igreja, é pastor, é pregar. Não, não é. É você falar, é você dizer daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Segundo, Jesus determinou a área de atuação da sua igreja. Qual foi a área de atuação que Jesus determinou? O envio foi para todo o mundo inteiro. Todas as nações, tribos, raças, línguas, etnias, o mundo todo. A igreja não ficou limitada ao cumprimento da tarefa em um determinado lugar somente. Jesus fala Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Não há uma área delimitada, não há um lugar específico. Mas é o mundo todo. Por isso, até os confins da terra. Por isso que eu estou aqui hoje para falar dos confins da terra. Terceiro, Jesus capacitou a sua igreja. Lembra do que eu falei de missões, que tem que ter enviado com autoridade, etc. Capacitado, Jesus capacitou a sua igreja. Ele capacitou com o seu próprio poder. Eu penso que muitas vezes as igrejas ficam buscando poder, pedindo poder, buscando a capacitação, enquanto não vem, não sai. Não, a capacitação já foi dada. Jesus falou que o Espírito Santo seria derramado sobre nós, nós receberíamos todo o poder para a obra, não é? E esse poder nos vem pela presença do Espírito Santo. É o poder que vem de quem detém todo o poder. E em quarto, aí Jesus determinou a tarefa, que seria de anunciar o Evangelho por todo o mundo. Esta é a missão específica dada pelo Senhor. Eu estava lendo alguns comentários que, em alguma atividade de alguns missionários, na atividade transcultural, ou seja, quando o missionário entra numa outra cultura,
Se ele não tomar o cuidado de que ele está lá para anunciar Jesus, para falar de Jesus, ele não está lá para mudar a cultura, ele pode ter sérios problemas. Há comentários sobre os primeiros missionários, principalmente os norte-americanos, que eles não só pregavam o evangelho, mas tentavam trabalhar um pouco a questão da cultura, mexer na cultura. E isso complica. E eu li que alguns países se fecharam não por causa de Cristo, não por causa de Jesus, mas se fecharam porque eles se sentiram perseguidos. Porque missionários cristãos entraram para tentar mudar a cultura. E não é esse o objetivo. Mas é anunciar o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, o Evangelho é boas novas, né? Deixa eu caminhar rápido aqui. Em Mateus, por exemplo, nós lemos de Jesus ordenando que fôssemos e fizéssemos discípulos dele. Em Marcos, lemos dele ordenando que fôssemos por todo o mundo e pregássemos o Evangelho. Em João, lemos a declaração de que ele nos nomeou para que fôssemos e dessemos fruto para a vida eterna. E em Atos também lemos sua declaração de que pelo poder do Espírito Santo nós iríamos testemunhar dele, a própria personificação do Evangelho. Eu estive pensando, é isso que deve acontecer entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Por isso que a igreja permanece no mundo. E ela vai permanecer até se cumprir o que está lá em Mateus 24:14. O Evangelho será pregado, testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora eu vou entrar então no contexto de missões transculturais, ou missões numa perspectiva transcultural. E a primeira pergunta que surge é: qual é a abrangência do que Deus está fazendo no mundo? Não sei se você tem ideia, mas eu me lembro bem, no ano de 1999, quando eu fui fazer o Haggai lá em Singapura, nós éramos em 40 participantes, 19 países diferentes, isso em 1999, meus irmãos, o que Deus faz no mundo, a gente não tem ideia. Irmãos ali do Sri Lanka, irmãos do Paquistão, irmãos de diferentes países, da Nigéria, da Indonésia, compartilhando o que Deus estava fazendo naqueles países. Nós, às vezes, pensamos que Deus não está agindo fora, não é? E não é verdade. O que está acontecendo fora, vamos dizer assim, dos nossos arraiais, né? Usando uma expressão bem goiana, os irmãos não têm ideia. Aqueles irmãos africanos, por exemplo, que chega na hora do louvor, a maneira como eles louvam, na cultura deles, no jeito deles, o testemunho de vida. O irmão que ficou no quarto comigo era um traficante de droga aos 15 anos, já era banido de toda a cultura dele, e ele andando pela rua, ele ouviu uma voz: eu preciso de você, e ouviu 3 vezes. E de repente vinha vindo uma pessoa, e essa pessoa era um pastor, e ele disse para o pastor: eu estou ouvindo uma voz. O pastor falou: é Deus falando com você. E hoje ele é um missionário. Deus agindo de diferentes maneiras, de diferentes formas. Então a abrangência de Deus é o mundo todo. Por isso a igreja não pode ficar focada em Jerusalém, mas a tocha tem que seguir para a Judéia, Samaria, interior do Brasil, Nordeste, e chegar até os confins da terra. Em que cultura interage Deus na recepção do Evangelho? Em todas as culturas. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como o Evangelho está chegando em países totalmente fechados. O projeto de Deus em missão se dá na diversidade, toda língua, toda tribo, todo povo, toda etnia e toda nação. E um texto que me veio à mente quando eu pensei, pastor Evaldo, em falar sobre missões transculturais, foi o primeiro texto que eu li, o de Gênesis 12. E não sei, eu posso estar errado, ou não está totalmente certo na minha interpretação, mas para mim Abraão foi o primeiro missionário transcultural. Porque Deus fala para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, dos seus familiares, e vai para um lugar, uma outra cultura, um outro povo, e eu vou te mostrar o que você vai fazer. É assim que Deus faz. A gente tem ouvido isso do Lindovaldo e da Elaine, saíram daqui, foram lá para Moçambique, sem saber o que esperavam por eles lá. Eu tenho escutado isso dos testemunhos da Malu, que é quem eu acompanho mais de perto. Eu pedi para ela escrever
breve, rápido testemunho. E a Malu é Malu, os irmãos conhecem aquela baixinha, ela me escreveu 6 folhas de testemunho. Eu falei, Malu, não vai dar para eu ler essas 6 folhas, não tem como. Ela contando das surpresas que aconteceram quando ela chegou na Mongólia, depois quando ela chegou no Nepal, depois quando ela foi para o Japão, depois... É coisa da Malu mesmo. E isso porque os irmãos têm acompanhado, ela está com uma dificuldade de saúde muito grande. Só para os irmãos terem ideia, ela teve que fazer uma cirurgia, perdeu metade de um pulmão, teve um colapso no pulmão devido a uma gás esquecida numa cirurgia, e ela tem só metade de um pulmão, ela tem que usar um aparelho a noite toda para oxigenar o pulmão, para durante o dia ela conseguir falar e tudo mais. Os irmãos imaginam isso. E eu vou confessar isso a vocês, porque Deus sabe disso, eu tive assim para digitar um e-mail e falar, Malu, não é hora de você voltar para o Brasil, cuidar da sua saúde, até você melhorar, mas eu não tive coragem. Porque se ela está lá, ela tem convicção de que Deus a quer lá. E quando eu pensei que ela ia parar para descansar, o pastor Evaldo tem um agradecimento dela, mas antes do agradecimento tem um projeto, ela ministrando treinamentos, desenvolvendo líderes lá em Camboja, que é onde ela está morando agora. Toda noite ela tem que colocar aquele aparelho, passar a noite toda com o aparelho oxigenando o pulmão para durante o dia trabalhar. É aí que Deus interage. Então eu pensei em Abraão, não é? Ele sai e vai, e Deus diz para ele, através de você eu vou abençoar todas as nações, ou seja, através de você eu vou alcançar todos os povos, até os confins da terra. E se você ler o que Paulo escreve em Romanos 4, 16 e 17, em Gálatas 3, 6 e 8, Paulo fala que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então essa promessa, ou essa ordem que Deus deu para Abraão, para ele sair, também alcança a igreja hoje. Só que esse sair e ir tem que ser uma convicção de Deus, do chamado de Deus. O pastor hoje de manhã falou, e eu acho muito difícil, pastor, alguém levantar e falar, pastor Evaldo, eu estou disposto a ir lá para aquela ilha, né, que tem lá, como o pastor falou, lá nos Cafundé, né, lá longe, porque tem que ser uma convicção de Deus, é Deus que envia. Então, eu penso assim, quando você se envolve na obra missionária, você tem que estar muito ciente de que Deus pode aprontar uma com você. E uma muito boa, que é te usar totalmente no serviço dele. Eu penso que talvez alguns de nós não nos envolvemos com esse receio, que Deus vai... Então, eu vou ficar aqui na minha Jerusalém, né, pastor André? Vou ficar aqui mesmo no projeto Educar, vou ficar por aqui, que é mais tranquilo. Aí, de repente, Deus mexe com você e te manda lá para o Nordeste. Bom, está tudo bem, está dentro do Brasil, se fala português, a comida e tal. Mas, de repente, lá do Nordeste, quando você menos espera, você pode estar em um outro país, numa outra cultura, outra comida, outra língua, tudo diferente. Porque essa promessa que Deus fez para Abraão, eu acredito que chegou até a igreja hoje, que é de abençoar todas as famílias da terra, todas as nações serem abençoadas. E de que forma as nações são abençoadas? Conhecendo o Evangelho. Conhecendo a Jesus Cristo. É consenso entre os chamados missiólogos ou missionários, e agora eu vou falar especificamente de missões transculturais, mais uns 5 minutinhos, é consenso de que levar o Evangelho a outras culturas é muito difícil, e em alguns países impossível. Quando o Evangelho é comunicado em outras culturas, a comunicação ela acontece tricultural. Isso é interessante. A cultura da Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita numa cultura. A cultura do missionário. Ele foi criado e conviveu com uma cultura, ele traz nele uma cultura. E a cultura do país aonde ele está. Então é tricultural, os irmãos imaginam a dificuldade. Nós não temos ideia do que Nidovaldo e Elaine passam em Moçambique com relação a essa questão de cultura. Eu me lembro que uma ocasião, quando ele esteve aqui, ele comentou alguma coisa, como ele estava tratando a esposa, não é? E os moçambicanos notaram que aquilo não era da cultura deles. A Malu conta, nesse relatório de 6 folhas dela, ela conta, por exemplo, que lá na Ásia, a mulher que não é casada, que não tem filho, ela é mal vista, ela é vista como amaldiçoada.
Então, os irmãos imaginam, a Malu é solteira. E ela tem que conviver com essa questão cultural. E ela disse que já foi sugerido várias vezes para ela, então pelo menos tem um filho. Que já resolve uma parte do problema. Imagina, eu fiquei imaginando, conhecendo a Malu, a reação dela. Ela falou, imagina ter um filho. Mas é questão da cultura. Lá na Mongólia, ela fala que foi um choque cultural, porque ela saiu do Brasil esperando encontrar alguma coisa lá diferente daquilo que ela encontrou. Ela disse que nas primeiras vezes que ela foi falar de Jesus Cristo, eles perguntavam, quem é ele? É um político? É algum político? Alguma coisa assim, né? Então, essa questão, o que ela passou no Nepal, Indonésia, Timor-Leste, Japão, Quirguistão e agora no Camboja. Outra questão, né? Não só a questão da cultura, mas a questão da solidão que o missionário passa. Os irmãos imaginam, sai de todo um contexto de família e tudo, contexto da solidão. O desafio, então, do trabalho missionário nos países fechados para o Evangelho é muito grande. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque saiu num exemplar da revista Portas Abertas, o pastor Evaldo leu, em alguns países do Oriente Médio totalmente fechado para o Evangelho está sendo divulgado nesses países através das mídias sociais. Porque as mensagens são litografadas, então há condições desse trabalho. E eu vou mostrar então para vocês, não sei, os que estão mais próximos estão vendo aqui, né, a fotografia de duas moças ali no celular. E aqui eu leio que lá no Oriente Médio, eu vou só ler rapidamente, no Oriente Médio existe uma equipe que trabalha com acompanhamento online de alguns sites cristãos. Eles são pastores que se dedicam a essas plataformas, conselheiros disponíveis durante todo o dia para cuidar das pessoas. Cristãos do Oriente Médio relatam como tem sido se aproximar de Jesus através das mídias sociais. Mas o evangelismo não seria possível se não houvesse pessoas dedicadas a essa seara. Então, alguns países do Oriente Médio, o evangelho só chega através da multimídia, porque missionário não entra. Em alguns países só entra se você for como turista, em alguns países, ou se você for um profissional. Mas como missionário não entra, e como o evangelho vai chegar lá? É aí que eu digo que Deus age. É aí que eu digo, e tenho escutado experiências de como Deus age. Por exemplo, trabalhar com multimídia foi uma ideia, eu penso que uma ideia de Deus. Porque vários irmãos, não vai dar tempo de eu ler aqui, mas os irmãos podem notar que eu anotei aqui na revista vários testemunhos de irmãos que estão sendo alcançados pelo Evangelho de Cristo através da multimídia. O texto aqui da revista diz que nos primeiros 3 meses, e essa reportagem aqui é de 2016, porque os irmãos sabem que as notícias demoram para chegar, nos primeiros 3 meses de 2016, cerca de 1.600.000 pessoas foram alcançadas com mensagens pela multimídia. 1.600.000 em 3 meses. Dessas 1.600.000, 300.000 interagiram ou responderam a essas mensagens, através de posts e através de mensagens. Como Portas Abertas tem feito? Portas Abertas tem apoiado isso e fortalecido as igrejas que existem nesses países. Quando eu falo igreja, não é igual a nossa aqui não, são igrejas clandestinas. Elas recebem todo o apoio através de treinamentos, de material que são distribuídos através do evangelismo online e através do envio de material para esses lugares. Então, missões transculturais é um grande desafio. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão. O pastor daqui a pouco vai mostrar no mapa e vai mostrar foto daqueles que estão em países diferentes, enfrentando dificuldades, culturas diferentes. Porque a igreja de Jesus, saindo de Jerusalém, levando a tocha até Judéia, Samaria, e essa tocha chegando até os confins da terra. E por último, a igreja de Jesus é uma comunidade missionária transcultural. Começando por Jerusalém, Projeto Educar, Meninos de Rua, indo por Samaria e Judéia, projetos missionários no norte e nordeste brasileiro, até os confins da terra, Moçambique, Nepal,
Mongólia, Japão, Indonésia, Sudão, Portugal e por aí vai. Nós não sabemos, até Jesus voltar. Talvez aquele mapa projetado ali não será suficiente de missionários. Esta é a minha oração, esse é o meu desejo, como membro de uma igreja que tem essa visão de que ela está no mundo, porque há uma missão, e que agora, nesse momento, eu tenho certeza que se eu fizer a pergunta, quem é missionário aqui? Eu acredito que todos levantariam a mão. Porque se você foi salvo, alcançado pela salvação em Cristo Jesus, você está indo, e por onde você está indo, você está levando a mensagem, através do seu testemunho. A pregação não é no púlpito, a pregação é ali, onde você está, é o seu testemunho, é você falando daquilo que Deus tem feito na sua vida e transformado a sua vida, amém? Uma oração, vamos cantar uma oração que pede por mais missionários, por mais obreiros, por mais líderes para pregar o Evangelho. Mas ao pedir, e sempre vamos precisar de mais. Jesus disse que os trabalhadores são sempre poucos. Mas ao orar pedindo mais missionários, nós também pedimos mais responsabilidade. Mais envolvimento, mais contribuição, mais oração, mais acompanhamento. Que você olhe isso conosco, mas olhe ciente que quando Deus responder, ao envolver alguém, Ele envolve você também na responsabilidade conjunta que temos da obra missionária do Senhor Jesus. Ó Deus de velho amor, a igreja clama a ti, teus filhos venham
Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra e louvor. Muito bem. Antes de nós recolhermos os nossos compromissos, eu queria mostrar para os irmãos aquele nosso